Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualistas Livres. Hoje trago a vocês um relato de projeção astral. Eu creio que muitos se perguntam como funciona algumas células umbraínas, como funciona alguns núcleos e algumas cidades dentro do umbral. Pois bem, há várias equipes sendo resignadas para trabalhos nas zonas umbraínas, sim, em vários tipos de equipes, tanto auxiliadores, irmãos socorristas e alguns trabalhadores que fazem até algum policiamento dentro dessas áreas umbraínas. Sim, por incrível que pareça, o plano astral e o plano físico são complexos bem parecidos, diferentes algumas áreas, pois alguns estudos constam o plano físico como forma imperfeita do plano astral, mas isso fica no critério de cada estudo. Pois bem, nessa madrugada, ao fazer a projeção astral, eu me deparei junto a uma equipe espiritual. Um dos espíritos que permaneciam, pelo jeito comandava essa equipe, era um senhor chamado José, entre outros espíritos. Ele disse, vamos numa área para mostrar como funciona e também para auxiliar alguns irmãozinhos que estão passando por necessidade, pois lá a gente vai separar as equipes. Uma das equipes vai até a região dos laboratórios e a outra equipe simplesmente vai ao socorro de seus irmãozinhos. Ok. Pois bem, eu fiquei com uma equipe designada aí numa cidade determinada. E quando chegamos nessa cidade, eu não tive tempo de perguntar qual cidade estávamos, mas parecia Nova Babilônia, bem estranho, uma cidade, como eu posso dizer, olha, é uma mistura de muita coisa, de cidades árabes com favelas. O local que a gente foi não foi um local tão legal, vamos se dizer assim. Pois bem, ao entrarmos dentro dessa cidade, a gente foi até um dos laboratórios com a permissão de uns outros irmãozinhos umbraínos que estavam infiltrados. Uns são espíritos que moravam na colônia mesmo, mas estão infiltrados, né? E permanecem em acordo de auxiliar e retirar alguns irmãos umbraínos, algumas vezes em prol dos seus auxílios, pois tudo é ligado ao merecimento e esses irmãos estão fazendo o seu trabalho, sim. Estão auxiliando a espiritualidade maior de certa forma, até colocando em riscos as suas identidades ali nas zonas umbraínas, arriscando-se ser pegos, né, por entidades maléficas. Então, através desse ajuda, a gente conseguiu entrar em um dos laboratórios infiltrados. Eles pediram para a gente aumentar a nossa vibração. Pois bem, fui auxiliado a alguns espíritos de luz que me ajudaram nesse tipo de trabalho. E eu vi cada situação que leva a pensar. Um daqueles seres umbraínos, aqueles irmãozinhos, vamos se dizer assim, pois devemos tratar com respeito. Ele disse, olha, ali muitos de vocês que dizem
implantes, chips colocados em pessoas, sim, são verdadeiros. A gente trabalha e coloca no etéreo. Mas não é qualquer tipo de espíritos ou obsessores que fazem esse trabalho. São profissionais. E algumas das situações a gente pega mesmo no meio tradicional, que seria as pessoas que estão ligadas a vícios, ligado a drogas, bebidas, etc. Não importa o vício. A gente fazia uma espécie de simbiose. Isso qualquer obsessor com uma certa experiência conseguiria fazer, sim. Mas é o meio natural. Mas outro caso seria alguns implantes. Ele ainda citou. Você sabe algumas pessoas que chegam até fazer tratamentos químicos para se livrarem das drogas ou de algum vício ou algum problema sério no seu psicológico. A gente retrucou, sim, a gente já viu vários casos de pessoas que começam o tratamento para se livrarem, né? E você percebeu que muitos deles não conseguem? Parece que voltam à estaca zero. Aqueles sim, estão com implantes ou simplesmente uma simbiose muito forte. Esses implantes têm a vocação e o tratamento de permanecer a pessoa naquele pensamento construtivo de egrégora de vício. Pois bem, todas as vezes que ela pensar em parar ou ficar alguns dias sem o uso da toxina, geralmente ela vai ter muita ansiedade, ela vai sentir muito mal mesmo com aquilo. Assim posso dizer, simplificando o ponto, pois tem vários sentidos da palavra, né? O sentir mal com aquela situação. Então essa pessoa sofre, né? Vários até delírios. E alguns casos chegam até a loucura, pois a obsessão é tão grande, tão forte, que esses espíritos, tantos espíritos, tantas as pessoas chegam à loucura. E após o seu desencarne, dessas pessoas que estão influenciadas no uso de drogas, elas sim vão para núcleos específicos localizados nas áreas umbrainas, e alguns também ficam no plano terreno obsediando outras pessoas, até que venham os coletores, que seriam espíritos ou entidades que escravizam pessoas, que escravizam esses espíritos para algum fundamento de troca de energia, ou simplesmente, no caso, colocar eles para obsediar outras pessoas para adquirirem mais energia. Mas isso fica em outro caso. Voltando ao assunto, eles são obsediados no começo, pois começaram, né, o uso de entorpecentes pela infância, alguns no meio da vida. E como ele disse, olha aqui, eu vou simplificar algo a vocês. As drogas que existem no etéreo, aqui são os laboratórios. Esses laboratórios produzem drogas daqui no astral, em massa também, que são utilizadas com alguns espíritos, junto a alguns núcleos de viciados. Então, todas as drogas que estão aqui, a gente também ensina, a gente repassa a algumas outras pessoas que estão encarnadas. Por isso tem vários tipos de drogas diferentes. Minha vontade naquele momento era destruir aquele local, mas não era o propósito destruir, sim aprender. Por que seria aprender? Como José mesmo disse, ele falou, olha, não estamos aqui para destruir nada. Uma também que nem podemos destruir, chamaríamos muita atenção. Mas os espíritos irmãos que estão infiltrados estão aqui por anos, infiltrados e estão aprendendo com essa tecnologia maléfica, mas usando para o bem. Então eles aprendem a como retirar esses implantes sem causar grandes traumas nas pessoas que estão
com esses implantes ou simplesmente com o efeito dessas drogas astrais ou também drogas físicas. Então é um tratamento complexo, tanto na parte física, né, adaptada pelos médicos aqui que pelejam, né, e tanto pela espiritualidade e também pela força de vontade da própria pessoa. Aí, por muito custo, eu resolvi fazer uma pergunta, mas essa pessoa que está com esse implante, que realmente está nessa situação, ela pode simplesmente se livrar dele automaticamente? Ele falou sim. Independente do nível de consciência e a força de vontade de cada um, o grau de vibração que ela emitir causa uma espécie de desbloqueio. Então se dissipa, né? Ele se desfaz. Esses implantes deixam de estar com aquela pessoa. Pois também não é uma garantia específica que eles ficam por toda a vida, como ele realmente diz. Pois alguns, ao longo do tempo, esses obsessores costumam trocar por algo diferente. Alguns são para estudos, igual ele disse. Alguns desses implantes são implantados nessas pessoas são para estudos mesmo. Mas isso vem de outra classificação de espíritos. Então, esses que são voltados a viciar cada vez mais essas pessoas são simplesmente obsessores que desencarnaram através do vício, amando de seres trevosos, para que essas pessoas sirvam-se de escravos futuramente aqui no umbral. A maioria deles se tornam escravos, dependente dessa energia tóxica, assim como ele tentou me explicar, simplesmente das drogas. Então, esse trabalho foi um trabalho de alerta, né? Um trabalho de alerta que tem que chegar ao ouvido dos pais, né? E das mães que tenham seus filhos, que tomem mais cuidado, pois tanto aqui no plano físico como no plano astral tem vários tipos de influências que podem levar os seus filhos ao uso de drogas e ter complicações sérias. Então, fica de aviso, fica, vamos dizer, com uma espécie de abre teu olho. Cuide dos seus filhos, cuide de sua família, dos seus irmãos, pois não estão para brincadeira. E para esses irmãos que já estão nesse núcleo de negatividade, eles desencarnaram dessa forma. O uso de entorpecentes ou por alguma confusão movida a isso. Então, para eles não tem muita coisa a perder, pois também a maioria estão sendo manipulados. Tem um trabalho grande no umbral ali de resgate desses irmãos, mas é um trabalho muito complexo, é um trabalho que exige muita energia dos espíritos de luz. E sim, muita gente se pergunta, as tecnologias umbraínas são avançadas, sim, até mais do que as nossas tecnologias aqui na Terra. Tanto as tecnologias das cidades astrais mais evoluídas, que também são muito evoluídas, até mais do que as nossas. Então fica de aviso, né? E também mais um relato de projeção astral. Muita luz a todos, espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Tenha uma boa tarde.